Put a price on emotion. Looking for something to buy. Eu acho que nosso relacionamento ele aconteceu de uma forma bem natural, que a gente se conheceu e talvez não sei se foi logo de cara, mas a gente já começou a ter uma amizade muito bacana. A gente já se deu bem, as conversas se encaixavam, a gente brincava junto, assim, um com a cara do outro, ria junto. Então, desde o princípio foi algo bem leve, algo bem saudável e surgiu tudo de uma amizade mesmo. A gente se conheceu na igreja, através de uma amizade, a gente foi desenvolvendo uma amizade em 2013 e nela chegar no conjunto a gente foi se conhecendo, se aproximando. Dessa amizade que foi surgindo um certo sentimento, que aí a gente passou a ser mais assim, confidente, de contar as coisas pro outro, de desabafar, de aconselhar quando precisa. E aí todas essas circunstâncias foram fazendo com que a nossa amizade se fortalecesse cada vez mais, que a gente fosse criando um vínculo maior e mais forte. E ela começou a gostar de mim e com isso eu demorei um tempo para realmente me abrir de novo. E ela gostando de mim, eu convidei ela para entrar em oração. A gente orou por cerca de 5 meses e depois de 5 meses eu pedi a mão dela em namoro. Test of my patience. There's things that we'll never know. Então, eu que comecei a ter um sentimento além da amizade por ele primeiro. E quando eu comecei a gostar dele, eu meio que guardei todo o sentimento que eu sentia pra mim. E acho que foi tipo assim, muito de repente, quando eu vi, eu já gostava dele de uma outra forma, já olhava para ele com um outro olhar, que ia além um pouco da amizade. Ele não gostava de mim, ele não estava assim tão afim de ter algo além da amizade. E eu também não deixei isso aberto para ele. Eu no começo senti isso calada na minha e aí pouco a pouco que eu fui conseguindo abrir, aí de um certo momento ele acabou descobrindo desse sentimento que eu tinha por ele, porque até então para ele era só amizade mesmo. Estava se aproximando já, ficando muito próximo como amigos, já ficava abraçadinho já na porta da casa dela. Aí rolou o primeiro beijo, a gente cortou e falou, vamos orar. Aí entramos em 5 meses de oração e depois que a gente foi vendo que a gente se encaixava, que aí a gente decidiu namorar em si. Na verdade, o primeiro pedido foi meio sem graça, assim, porque foi no sofá da minha casa, que ele só virou de repente, perguntou se eu queria namorar com ele. E aí depois ele fez a surpresa me pedindo em namoro mesmo. E aí foi quando a gente realmente oficializou isso e estamos aí até hoje. We'll be a fine line. We'll be a fine line. We'll be a fine line. Larissa para mim é uma das maiores personificações do amor de Deus, porque ela me aceitou como eu sou um Rony que chegou na vida dela cheio de incertezas, cheio de dificuldades, cheio de traumas. E ela foi entrando em cada parte dessa história, da minha vida e foi trazendo vida. Eu falo com ela que ela trouxe vida para minha vida, porque ela entrou em cada ferida que estava aberta e foi curando. Então, para mim, ela é a maior demonstração do amor de Deus. Ela me aceitou como eu sou e entrou nesse barco comigo. O Rony para mim é alguém que eu sinto que foi muito enviado por Deus, sabe? Através dele eu sinto muito o cuidado de Deus comigo, através das atitudes dele comigo, através do carinho e do amor que ele tem por mim. Eu sinto que realmente foi alguém que Deus colocou na minha vida, que eu precisava ter alguém como ele na minha vida, que me completaria, me faz ser alguém melhor, que me faz crescer, que me faz amadurecer, que me faz aprender a viver também. Ele me faz enxergar a vida com outros olhos, ele me faz enxergar tudo com uma outra visão, com um olhar mais
sei lá, mais colorido, vamos dizer assim. Eu sinto confiança nele, eu sinto segurança nele, eu sinto firmeza nele. Eu acho que não existe uma palavra só para definir tudo que ele é para mim e tudo que todos esses anos juntos simbolizou. Ele me fez crescer como pessoa, me fez crescer espiritualmente também. Então, uma palavra só é muito difícil para definir tudo. Ele é alguém que, se fosse para resumir alguma coisa, é alguém, tipo assim, enviado por Deus mesmo, que Deus colocou na minha vida e que me ajuda de diversas formas e me dá um carinho e um amor que eu nunca senti antes. Caché dans les trous d'un temps d'hiver. Et quand tu es seul, abandonné, ramasse moi. Quand tu voudras, ramasse moi. Quand tu voudras, ramasse moi. Quand tu voudras. My love will not change. My love will not change. Through the years it grows, but time will hold the weight. My love will not change. Sailing through the seasons with every setting sun. Breathing in the feeling like we've just begun. Feels like we're flying, but it's steady ground. In all the chaos and the quiet, you're my safe and sound. You're my safe and sound. My love will not change. My love will not change. Through the years it grows, but time will hold the weight. My love will not change. My love will not change. My love will not change. Through the years it grows, but time will hold the weight. My love will not change. Through the ebb and flow, it's just steady glow. In the rise and fall and through. O Rony Anza Larissa era uma pessoa que, de certa forma, havia desistido do amor. Havia desistido de acreditar que esse sentimento era um sentimento real. Por nunca ver dando certo, não dava certo. Até que chegou ela e fez tudo mudar, tudo colorir. Era um Rony que já tinha perdido as esperanças, já havia tudo, de certa forma, escuro. E ela veio tacando tinta, colorindo todo o ambiente e preenchendo todo o vazio que tinha aqui dentro. A Larissa, antes do Rony, eu acho que era uma pessoa que tinha muitos medos, tinha muitas inseguranças e muitas incertezas. Talvez não tinha tanta esperança assim com relação ao futuro, com relação a casamento, a família. A Larissa, antes do Rony, eu acho que era alguém que tinha bastante medo, tanto quanto o futuro, quanto o presente também. Era alguém que vivia talvez um pouco mais retraída, um pouco mais na dela. Essa Larissa antes dele, que não tinha tanto conhecimento da vida como tem hoje, que não tinha tanta maturidade como tem hoje, que não tinha também tanta força como tem hoje. É a Larissa que não conhecia o verdadeiro amor, que não conhecia o que era amar alguém de verdade, o que é também ser amado de verdade. My love will not change.
mercy grows, but time will hold the weight. My love will not change. Sailing through the seasons with every setting sun, breathing in the feeling like we've just begun. Feels like we're flying, but it's steady ground. And all the chaos and the quiet, you're my safe and sound. You're my safe and sound. Eu acho que se não fosse ele, não seria mais ninguém. Eu acho que tudo quanto Deus faz é muito incrível e muito perfeito. Hoje eu sei que deveria ser ele, por tudo que a gente já passou, pela forma como a gente passou, por tudo que a gente construiu junto até aqui. Eu acho que é ele pela pessoa que ele é, por tudo que ele me traz. É ele porque tudo que eu sinto por ele, assim, não tem explicação e eu não consigo dimensionar ou mensurar tudo que é e explicar, pôr em palavras tudo que ele representa, tudo que ele significa para mim. Tinha que ser ele, então, porque foi a vontade de Deus. Eu sei que foi Deus quem colocou ele na minha vida, então é ele, tem que ser ele mesmo.